Olá pessoal, muito boa tarde, muito prazer, meu nome é Wesley Miranda, sou psicólogo, psicodramatista, terapeuta comunitário e bailarino. Estou aqui hoje a convite da psicóloga Silvia Lenice. Ela me fez o convite para poder participar desse projeto de dentro para fora. Então hoje eu vim aqui para contar para vocês uma pequena história, bem rapidinho. É uma história muito legal, uma história muito bonita, mas eu vou contar um pedacinho para vocês e quem depois ficar com vontade de saber mais sobre essa história vai procurar. Eu vou dar uma referência, eu vou dar algumas dicas para vocês saberem mais dessa história. É a história de uma pessoa que me inspira muito, que tem muito a ver, eu me vejo muito nessa história. Tem muitos percalços, tem muitas histórias, tem muitos movimentos parecidos com a minha própria história, Wesley Miranda. Vamos lá, eu quero contar quando essa pessoa tinha 5 anos de idade. Esse menino era muito extrovertido, muito alegre, brincalhão. E vamos voltar um pouquinho antes, no nascimento desse menino. Esse menino nasceu dentro de um barco, um navio, a alto mar. Então não se sabe exatamente a origem desse menino, de onde ele nasceu. Ele nasceu no mar, em alto mar, dentro de um barco. E aí é uma história muito legal. E ele cresceu com a ideia que ele iria transformar o mundo, que ele iria deixar uma contribuição que poderia transformar a humanidade. Quem é esse menino, Wesley? Eu vou contar a história de Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno é um psiquiatra romeno que criou o psicodrama. E aí eu vou voltar lá na história dele com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, Moreno brincava com alguns outros coleguinhas no porão da sua casa. Você já brincou no porão da sua casa? Já? Imagino que tanto deve ter sido legal. Moreno estava brincando no porão da casa dele com os coleguinhas. E nesse porão tinha um espaço bem grande, cheio de caixotes. E lá estavam eles criaram um cenário como se fosse o céu. Fizeram assim, cheio de caixotes, como se fossem umas escadas subindo para o céu. E Moreno pegou e subiu em cima de todos esses caixotes, colocou um lá em cima desses caixotes, como se fosse uma cadeira. E ele sentou lá em cima dessa cadeira e falou: "Eu sou Deus." Com 5 anos de idade. "Eu sou Deus." Aí os coleguinhas ficaram todos eufóricos. Se você é Deus, então você pode voar. Moreno pensou: eu posso voar, eu sou Deus. E o que ele fez? Voou. Ele pulou. Moreno pulou lá de cima desse caixote até o chão. O que aconteceu? Ele quebrou o braço direito. Quebrou o braço. Mas ali nasceu a história de uma pessoa fenomenal e queria deixar marcas na vida de muitas pessoas e queria fazer um trabalho incrível. A partir daí, Moreno vivenciou diversas situações, a separação dos pais, e na sua adolescência ele teve um conflito muito grande existencial e começou a questionar a vida. E onde Moreno teve algumas bases religiosas, filosóficas, artísticas, e ele começou muito a questionar a existência, começou muito a questionar Deus, e ele falava: quem é Deus? E na separação dos pais dele, ele se sentiu muito frágil, se sentiu muito vulnerável, e ele relata na sua autobiografia que ele foi para um quarto, ele se trancou nesse quarto, e ele ficou vários dias trancado nesse quarto, tentando buscar a origem da vida, tentando buscar qual que era a essência da vida, por que a gente estava aqui. E aí ele teve uma conversa com Deus. Deus, fala comigo, quem é você? Deus falou com ele, ele ia escrevendo na parede desse quarto, que foi o que deu origem ao seu primeiro livro, que chama Palavras do Pai. Livro fantástico, um livro com uma ideia filosófica, uma essência com esse relacionamento que Moreno teve com Deus. Foi ali sua primeira escrita. A partir daí, Moreno começou a despertar para a arte, para o teatro. Lá na infância, com esses 5 anos de idade, com aquela brincadeira de ser Deus,
já tinha tido ali uma história, né? Uma dramatização, uma pequena cena, né? Então, Moreno começou a fazer teatro. Moreno ia para as praças de Viena contar histórias para as crianças. Só que o que ele fazia? Simplesmente pegava o livro e ia lá contar história para essas crianças? Não, Moreno não era desses. Moreno foi para as praças de Viena, para os jardins de Viena, contar histórias para as crianças, só que uma história de uma forma diferente. Ele não gostava do teatro convencional. Ele gostava de transformar essas histórias. Que as próprias crianças que estavam ali nos jardins, nas praças, pudessem dar a sua própria contribuição para essas histórias. Então era o quê? Era um teatro espontâneo. E aí ele jogava, ele criava, ele recriava, e isso foi fascinando essas crianças. Ele tinha toda uma figura, usava barba, usava um jalecão verde. Então era uma figura assim diferente, chamativa. E era muito afetivo, era muito carinhoso e ao mesmo tempo bem extrovertido, falante, conversava muito bem. Depois Moreno foi desenvolvendo alguns trabalhos sociais. Moreno trabalhou com prostitutas. Ele criou uma associação das prostitutas, que eram pessoas muito vulneráveis, que eram marginalizadas, né, que ficavam à margem da sociedade. E depois Moreno trabalhou com refugiados de guerra. E logo em seguida Moreno fez a faculdade de medicina. Depois ele se formou em médico e fez especialização em psiquiatria. Então Moreno se tornou-se médico psiquiatra. Mas aí, voltando antes disso, com o teatro, ele começou a desenvolver esse teatro espontâneo. E um desses trabalhos do teatro espontâneo, ele descobriu a pegada terapêutica que o teatro tem. Ele estava fazendo uma dramatização com os seus atores. As dramatizações com o teatro espontâneo, não é nada ensaiado, não era nada decorado. E aí, em um momento, ele tinha sempre que no psicodrama se chama de ego auxiliar, né? Tinha muito uma atriz lá, uma ego auxiliar que ajudava muito ele, que fazia muitos papéis, que fazia muitas dramatizações, chamava Bárbara. E a Bárbara sempre fazia papel de mocinha, de delicada, de bonita, de boazinha. E Jorge se apaixonou por Bárbara. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a namorar, tiveram um relacionamento. Com um certo tempo, eles se casaram, foram morar juntos. E aí, Jorge começou a perceber que Bárbara, em casa, era totalmente diferente dos personagens que ela fazia lá no teatro. Jorge chegou em Moreno e falou: Moreno, pelo amor de Deus, me ajuda. Não estou entendendo a Bárbara. Aqui no teatro ela faz delicada, suave, boazinha. Em casa ela é uma megera. Não sei o que acontece. Moreno pensou: vamos fazer um experimento. Ele começou a colocar a Bárbara para fazer os papéis de megera. De madrasta má, de prostituta, que tinha que sensualizar, que tinha que fazer papéis que ela não estava acostumada a fazer lá na vida dela, lá na casa dela. E aí ela foi trabalhando esses papéis, desenvolvendo outros papéis, equilibrando a dosagem dos papéis, fazendo um processo de autoconhecimento através dos vários papéis que ela desempenhava. E ali, com esse desenvolver da fase desses papéis, Moreno foi descobrindo que ela foi mudando. E Jorge foi dando esse feedback para o Moreno com o passar do tempo sobre o desenvolvimento de Bárbara lá no cotidiano. Então Moreno entendeu que o teatro tinha uma sacada terapêutica. O teatro poderia ser terapêutico. Então, a partir daí, Moreno passou a chamar teatro espontâneo terapêutico. E aí, depois, as suas ideias começaram a não ser muito bem-vindas lá na Europa. Moreno foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, Moreno deparou com uma corrente muito positivista, muito afirmativa, que tinha que afirmar, que tinha que comprovar da ciência, dos métodos quantitativos, dos testes. E aí, o que Moreno fez? Olha, eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito no que eu faço, então eu preciso arrumar uma forma de validar isso. Aí ele criou o quê? A socionomia, que é a lei, a ciência que rege as leis das relações. O
que é conhecido como psicodrama. Aí, através da socionomia, Moreno sistematizou toda a sua obra. Moreno desenvolveu um método através da matriz de identidade, né, a socionomia desenvolvida sobre tem várias partes, mas principalmente começa a partir da teoria da matriz de identidade, que é a teoria da personalidade, porque é aí que é o ponto que eu quero chegar dentro desse projeto, que é de dentro para fora. Porque Moreno acredita que o homem é um homem potencial, é um gênio em potencial, que o homem nasce com um fator interno que chama o fator E, que é a espontaneidade, que isso traz para o ser humano vida, pulsão de vida, que isso traz a saúde, isso traz o equilíbrio. E Moreno tem muito essa relação com Deus, mas uma relação muito diferente. Não é um Deus punitivo, é um Deus que está dentro de nós. Moreno acredita que nós somos centelhas divinas, que Deus está aqui dentro de mim, que Deus está aí dentro de você. E que, através da espontaneidade, da criatividade e da sensibilidade, desenvolvendo a espontaneidade, praticando a criatividade e lidando com a sensibilidade, nós vamos tomar protagonismo da nossa história. Nós vamos retomar o equilíbrio da nossa história, da nossa saúde. Então é isso que eu quero dizer. Eu fui buscar lá na história do Moreno para poder falar desse Deus, dessa centelha divina que está aí dentro de você, para lhe ajudar a resgatar a sua espontaneidade. Então a história que eu queria dizer era para a gente entrar em contato com isso, com a sua essência, olhar para dentro de você, acreditar nos seus potenciais, acreditar nas suas habilidades, resgatar os seus sonhos e apoderar daquilo que há de melhor dentro de você, para que você consiga ser o protagonista da sua história. Essa, para mim, é uma das principais lições que o Moreno deixa. Moreno criou o psicodrama, que é a teoria socionômica, que é conhecida como psicodrama, e que sim, transformou a vida de muitas pessoas, que esse era um dos maiores desejos dele, um dos maiores anseios que ele sonhava lá com 5, depois com 14 anos, que era de deixar uma contribuição para a humanidade, e ele deixou. Hoje, no século 21, em 2020, nós estudamos muito Moreno, nós aplicamos a sua teoria, a sua contribuição, né? Então, hoje se é trabalhado psicodrama na psicoterapia individual, na psicoterapia com grupos, nas escolas, em projetos e ONGs. Então, o psicodrama sempre teve essa pegada social, essa pegada política de transformar a realidade. Tem uma outra história famosíssima, que não vai dar tempo de eu contar agora, mas que na época, a primeira cena oficial que o Moreno considera como a primeira cena psicodramática foi o 1º de abril de 1921, quando a cidade lá onde Moreno morava estava numa guerra política muito grande. Então ele colocou uma cadeira de ouro lá, assim como se fosse uma cadeira de um rei, e colocou lá, ó, quem vai sentar aqui? Quem vai governar isso aqui? Então é fantástico, porque Moreno traz para você se apoderar do seu potencial, para que você seja protagonista da sua história, para que você assuma, ressignifica todas as dificuldades, todos os percalços que aconteceram na sua história como ferramenta, como instrumento de potência para você. Então, meus amores, é isso que eu quero dizer hoje. Vamos nos inspirar nesse grande sábio, Jacob Levi Moreno, para a gente retomar o protagonismo da nossa história, para a gente retomar o equilíbrio e a nossa saúde emocional. Um beijo, um prazer imenso poder contribuir com esse projeto. Um abraço bem apertado, minha querida Nice.